E aí, voltei, né? Bom, vamos lá. Motivado aí pelo um amigo meu chamado João, lá de Nova Lima. Obrigadão, João, pelo comentário, por ter visto o vídeo, por ter falado que você gostou. Eu resolvi mostrar o antes e depois e fazer um comparativo, né? Porque o que é melhor, o antes, o alto-falante original ou o kit duas vias? Então eu gravei porta a porta, fui instalando porta traseira, gravei antes e depois, porta dianteira antes e depois, som todo, kit, som todo audiofônico, né? Porta traseira e dianteira. E depois lá no finalzinho até coloco o sub para mostrar, exemplificar toda essa história, né? E aí depois, lá no final do vídeo, eu vou voltar com as minhas impressões sinceras de quando usar um kit duas vias, quando usar o alto-falante original. Eu já tive muita coisa, muito carro, muito som pessoal, profissional e afins, né? Que eu trabalho com isso. E aí vai ser legal, porque aí vou dar a minha opinião realmente sincera, né? Que eu tô montando o som pro meu carro e até porque que eu escolhi a Audiophonic, beleza? Valeu! 14 anos de carro, o falante está inteiro. E agora vão tocar uma música aqui só para poder ver a qualidade anterior e a qualidade próxima. Eu vou tocar a mesma música nas duas vezes. Um instante. Agora sim, tocando. Então vamos lá, né? Instalado aqui. Full de porta fechado. Lá ainda é o original. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro, gravado de duas maneiras, né? A maneira... como é que fala? Com corte e sem corte. Agora tá com corte. Vamos lá. Começando pelo original. Agora o Audiophonic. Original. Audiofônico.
tirar o corte. Vou fazer o lado audiofônico todo, coaxial e lado original. Lado audiofônico. Dá um grave gostoso. O outro. É tanto grave que distorce. Tem que diminuir o volume pra dar um. E aqui, ó. É mais controlado, né? E é isso. Original. De novo audiofônico. A qualidade melhorou muito em relação ao som original, mesmo não tendo trocado os alto-falantes ainda. Depois eu vou fazer o comparativo na hora que eu trocar o alto-falante por um por outro, e é isso. Obrigado. Resolvi gravar aqui, porque eu já tinha a gravação do som original com essa música. Então agora com os kits audiofônicos e coaxiais audiofônicos.
agora fazer o seguinte. Já tinha salvado uma equalização aqui pra mim. Vou colocar a minha, vocês vão ver que muda. Isso aí. Agora vou voltar aqui e gravar de novo com crossover e sub. Ou seja, cada coisa aumenta a qualidade, né? Olha o sem sub aqui, ó. Com sub. É isso. As fases do projeto. Então, voltando aqui, sobre a minha opinião sincera, gostei, ficou ótimo, ficou sensacional. O kit realmente é o melhor custo-benefício que tem. Se pensar no o tanto que toca por abaixo de R$500, não tem jeito, toca muito. Ficou melhor que o som original? Ficou melhor que o som original. Queria deixar isso bem claro, porque agora vou explicar para vocês. Bom, o que eu acho do alto-falante original? Aquele alto-falante original, pretinho, que é um full range, né? Ele é impressionante, porque o que acontece? Ele serve para resolver um som original. Você botar um CD player lá, original ruim e tal, né? Sem muita... Às vezes tem qualidade ou não, mas simples, sem muito ajuste. E o som tem que entregar um som bom. Então aquele alto-falante original, né, o full range, ele realmente consegue tocar todas as frequências. É a melhor opção? Não. Mas ele consegue assim, ele consegue ter um gravezinho sem sub. Eu nunca vi um kit que tenha tanto grave quanto o som original, né? Numa porta assim, tratada e tal. Mas eu nunca vi um kit que tenha tanto grave quanto o som original. Nunca vi. Porque o kit, ele foi feito para tocar médio grave para cima. Ele tem um grave, né? O kit tem um gravezinho, sim. Mas o original, ele é impressionante como que ele... Eu não sei se o cone é de papel, uma borda de tecido, é muito leve, mas realmente ele consegue entregar um grave para quem escuta um som baixo dentro do carro. Funciona muito bem. E aí com o cone de papel, às vezes tem carro que tem um tweeterzinho ali bem fraquinho, mas tem só para completar aquele agudo que o full range não chega lá no alto. Mas assim, resolve. Depois, na hora que você coloca o kit, às vezes a primeira impressão pode até te dar um susto. Por quê? Você perde grave, né? O grave fica totalmente controlado ali. Aí você já começa a pensar, pô, eu tenho que colocar um sub. Aí você... E é recomendável mesmo. Por isso que as marcas têm lá os kits, 2 vias, tal, e tem, por exemplo, um sub slim, para completar aquele grave que você perdeu. Entendeu? E aí o grave fica com mais qualidade, não treme a porta, fica no lugar certo. Aí o médio de um kit, o médio grave de um kit, ele é muito bem feito. Você tem que jogar um médiozinho, mas assim, a qualidade do médio melhora muito. Entendeu? Ele vem mais presente, tal. E o agudo melhora demais. Primeiro porque subiu o palco.
E segundo, porque realmente, aí que tá. Por que eu escolhi o Audiofone? É o kit mais barato com Twitter de cera. Os outros kits que eu já tive kit Selenium lá no passado, que é um kit legal, lá quando era Selenium mesmo, isso tem mais de 10 anos, tem 15 anos. Foi o primeiro kit 12 vezes que eu tive, aí eu tive o Bravox, né, tal. E aí depois eu tive um Focal importado, né. Só que no Focal eu também apanhei até chegar num resultado muito bom. Aí eu tive que tratar a porta, tive que colocar sub. E o Twitter da Focal ele era acho que era alumínio, acho que é isso. Mas era um material metálico. E ele é muito, muito forte, muito forte. Você tem que controlar ele demais para ficar muito bom. Tanto que eu fiz uma amplificação. Botei os médios no canal do amplificador e os tweeters direto no player. Porque aí sim, o médio tinha que ter 2 vezes mais potência que o tweeter para controlar. Aí chega o audiofone. O que é o audiofone que tem? Ele tem um tweeter de seda abaixo de R$ 500. Não tem outro kit que tenha Twitter de seda abaixo de R$ 500. Todos vão ser PEI, Milar, são materiais sintéticos ou até metálicos, entendeu? E o Twitter metálico ele é bem alto, bem estridente, então você tem que... E ele aparece todos os detalhes, os Twitter de seda não. O Twitter de seda ele é totalmente mais controlável. Então por isso que eu coloquei o Audiophonic. Coloquei a linha, tem a linha Need, né, que é a mais simples, e depois vem a Sensation. Eu coloquei a Sensation, tem um divisor para as duas vias, e também por ser um alto-falante que se eu quisesse amplificar depois, que eu tenho amplificador sobrando aqui, eu conseguiria, mas não precisou. Para mim o volume está ótimo, porque o Need ele foi feito para tocar em play original, não foi feito para amplificar. Então você fica nisso. E obviamente o Sensation tem mais grave que o Need também, a frequência dele é mais baixa. Então, dando esse resumo, como que eu montaria o som nas etapas? Vamos lá, eu tenho um carro que não tem nada, é um carro popular, é um carro simples, veio sem som, veio só para instalação da rádio, então veio só 2 alto-falantes na frente e tal. Vou lá, sim, vou utilizar um kit 2 vias, bala, audiofone ou outro. Beleza. Eu tenho um carro que já veio com um som bom, mas está faltando o grave. Ele tem um som legal, por exemplo, os carros médios hoje, né? Esses SUVs aí da vida e tal, eles têm um som que passa batido. Então, eu trocaria o kit primeiro? Não. Eu colocaria um sub primeiro. Por exemplo, meu irmão tem uma Tracker. O áudio dela é legal. Aqui na porta é legal. Mas o que falta? Grave. Sempre faltou grave naquele carro. Até galera que não entende disso, pô, esse carro não tem grave. Não tem. E você bota no máximo, o que acontece? Estoura a porta. Então aí, eu começaria pelo sub nesse carro. Não começaria pelo kit. Putz, o sub ficou legal. Eu tô vendo o kit. Eu queria uma qualidade a mais na voz, aí sim eu passaria pelo kit. Entendeu? Num carro que já vem com kit 2 vias, já vem com coaxial. Porque os carros com multimídia legal e tal, eu começaria pelo sub. Eu já conheço o som original, igual o João mesmo falou, né? Eu já conheço o som original. Eu tenho uma T-Cross, eu acho que ela tem um gravezinho legal, tal, mas eu acho tudo meio bosta. Ele acha, desculpa até falar, mas ele tem um kit da NAR, num palio dele, que ele falou, cara, eu tenho kit da NAR, com sub da NAR, com amplificação, com não sei o que, fica muito melhor com o som da T-Cross. O cara já acostumou com o som melhor, não adianta. Aí o que ele vai fazer? Trocar o kit 2 vias, melhor com os benefícios para o audiofônico ainda. Depois, num outro degrau, tem a Ópera. Eu já tive só os tweeters, né? Da Ópera também é uma marca bem legal, é um pouquinho mais caro, mas é bem legal. Mas todos esses embolos, o que eu recomendo? Você vai ter que ter o kit. Você vai ter que ter, se possível, uma amplificação. Se não tiver amplificação, um equalizador legal. Pelo menos para você segurar o Twitter. Porque o Twitter de kit 2 vezes ele é sempre mais forte que qualquer Twitterzinho, esse Twitterzinho minúsculo, né?
ele é forte em relação ao médio grave. Então você vai ter que ou tirar um agudo ali se tiver equalizador, ou até jogar um equalizadorzinho por fora, um processador, ou então amplificar ele em duas vias, botar igual eu falei, tweeter no player e médio grave no amplificador. Você vai ter que ter algum malabarismo ali para segurar aquele tweeter, não tem jeito. Então o João quer botar um processador, beleza, legal. Aí sim ele vai ter esses canais separados e vai ter um controle total do som dele, excelente. E aí, e o sub. Então assim, não é só o kit, você tem que trocar o sistema inteiro. Você vai tirar um som original para jogar um kit duas vias, mais amplificação ou equalização ou processamento. O mídia da página não tem porquê eu colocar um processador, porque ela já tem um equalizador muito bom, já tem um crossover, já tem tudo que eu preciso para fazer. E colocar o sub, porque aí você vai ter um sistema completão de som. Pra mim é isso, entendeu? E valeu, obrigado. Deve ficar até longa essa opinião, mas é a opinião minha, sincera. Pra quem gosta, eu sei quem gosta de falar, são dicas, ideias e afins. Qualquer coisa, pergunta aí, porque é bem legal. Eu gosto muito do tema, eu tenho som em todos os carros, todas as casas, em todo lugar da minha vida. Valeu!